As ocorrências a seguir são baseadas em testemunhos. Alguns nomes foram alterados por questões de privacidade. Uma mansão abandonada do século XIX abriga espíritos raivosos do passado. Com certeza havia alguma coisa lá e parecia não querer a nossa presença. Saia daqui! Rumores de um triângulo amoroso mortal. O banqueiro estava tendo um caso com ela. Uma das especulações é que ela foi enterrada no porão. E uma entidade sombria com a pior das intenções. O que quer que fosse, não era humano. Aquilo me assustou. Não consigo nem descrever o terror. Algumas casas é melhor não serem perturbadas. Nos Estados Unidos existe o mal verdadeiro. Ele vive nas sombras mais obscuras e nas línguas das pessoas comuns. Entre o mundo que nós vemos e as coisas que nós tememos, existem portas. E quando elas são abertas, os pesadelos se tornam realidade. Assombrações. No coração do condado de Decatur fica a pequena cidade de Garden Grove, Iowa, onde a família Rice, Norman, Jennifer e o filho Andrew acabaram de comprar uma mansão vitoriana do século XIX. Não foi difícil me apaixonar por ela. Era um lugar incrível e eu sempre dizia, um dia eu vou ser sua dona, um dia você vai ser a minha casa. Eu queria morar lá. Ela tinha tudo o que eu sempre quis. Melhor do que nas fotos? Ela é incrível. O lado de fora da mansão era de tirar o fôlego. Ela tinha uma presença imponente. E aí, o que você achou, Andrew? A gente vai morar aqui? Naquela época, eu tinha uns 8, 9 anos. A gente estava saindo de uma fazenda e eu estava animado com a casa nova. Ela era muito grande comparada à nossa casa antiga. Ela era só uma casa bonita. Eu nunca tinha visto nada como ela antes. Construída na virada do século, a mansão foi encomendada por um abastado homem de negócios e sua esposa. Garden Grove estava no seu auge, servindo como ponto estratégico da ferrovia de Chicago, Burlington e Quincy. Garden Grove, no Iowa, no século XIX, era o lugar para se morar. Era uma das maiores cidades. Havia milhares de pessoas morando lá, porque a ferrovia passava por ela. Ela tinha uma boa área central com muitas lojas, padarias, armarinhos. Então, eu acredito que foi por isso que eles a escolheram. Era um lugar muito bonito, com estilo do interior, mas urbanizada. Mas quando o homem de negócios e sua esposa faleceram, deixaram a casa para um parente que a deixou ficar em ruínas. O sobrinho não cuidou dela. Ele não queria morar lá, pelo que eu soube. Então, ele leiloou tudo o que pôde na casa e depois a vendeu. Então, é isso. É triste, muito triste. Mas Jennifer ainda apreciava a beleza da mansão e tinha grandes planos em mente. Dava para ver que ela costumava ter janelas com vitrais e eu ia colocar eles de volta. Ela tinha painéis esculpidos na porta, pisos forrados e todos com estampas diferentes. Ela tinha 4 grandes portas corrediças, com 4,5 metros. Dava para ver como eram. Jennifer sentiu uma conexão instantânea com a casa. A casa parecia que pertencia a mim, como se eu a tivesse conhecido em algum outro tempo. Ela simplesmente me atraía. Mas a mansão pitoresca esconde segredos do passado. Vamos. Vem! Dentro dessas paredes, há rumores de que um horror indizível aconteceu aqui. Ela não é ótima. Olha só os detalhes.
E olha essa escadaria. Antes de nos mudarmos, deu pra ver que a casa ia torrar nossa grana. Ela é incrível, mas não se anime demais. Norman, isso tem que ser bem feito. Eu tinha muitas ações da empresa em que eu trabalhava, então nós estávamos planejando usar aquele dinheiro na casa. E nós estávamos preparados para gastar muito dinheiro nela. Sinto que sou eu quem devo restaurar a glória antiga desta casa. Amor, eu confio em você. Essa é a sua paixão. Seja razoável. Acho que o Norman sabia que eu amava aquela casa mais do que qualquer outra coisa. Você concorda mesmo com isso? Bom, se você está feliz, eu estou feliz. Nos meses que se seguiram, Norman passou a maior parte de seu tempo trabalhando em uma empresa de software no Arizona, a mais de 2.000 quilômetros de distância. Isso deixou Jennifer sozinha, administrando o grande trabalho de restaurar a casa antiga para que sua família pudesse se mudar para lá. Como eu estava fora, ela teve que se ocupar, já que nós estávamos em estados diferentes 90% do tempo. Ela pôde usar toda a energia dela na restauração da casa e acabou se sentindo bem realizada. Jennifer contratou um prestador de serviços chamado Claude e alguns outros operários para ajudá-la a concretizar a sua visão da antiga mansão vitoriana. Para mim, aquilo era uma missão. Eu conseguia ver como ela iria ficar. É por isso que eu adorei ter comprado aquela casa. Eu estava podendo transformá-la no que eu queria, naquela coisa que eu amava. Claude estava instalando um lustre e a escada sacudiu tão forte que ele não tinha certeza se é ele que estava tremendo ou se tinha alguma coisa sacudindo a escada, e ele ficou abalado. Espera, o que aconteceu? Eu não sei. Eu fui empurrado. Como assim? Quem te empurrou? Ele nunca me contou mesmo o que tinha acontecido. Ele estava muito exagerado na maneira de falar e no nervosismo. Do que você está falando? Eu não entendo. Eu vou embora. Então ele me disse: não quero mais ficar nessa casa. Jennifer ficou chocada. Era como se Claude tivesse acabado de ver um fantasma. Eu falei pra minha esposa que eu ia trabalhar nessa casa. Sabe o que ela disse? Não, o quê? Fica longe do porão. O quê? Por quê? Sabe a história desse porão, não é? Não. Foi onde ele enterrou ela. Quem? A criada. A mulher com quem ele estava tendo um caso. Ela estava grávida. E ele não queria que ninguém soubesse. Então eles discutiram. E aí, ela caiu da escada. Ele não queria um escândalo. Então ele enterrou ela lá embaixo. Acho que o clima de terror e o fato dela ter ficado abandonada por muito tempo alimentou um monte de rumores. E o boato era que o dono original enterrou ela no porão. Era apenas um porão muito sujo, muito escuro, úmido e mofado. E quanto mais para dentro você entrava, mais a terra estava acumulada em um ângulo estranho. Era sempre muito escuro e assustador lá embaixo. Era como se você se sentisse observado, como se nunca estivesse sozinho naquele porão. A curiosidade de Andrew, de 8 anos, o superou. Primeiro, ele viu um homem na janela. E agora, o boato do escândalo o levou até o porão. Eu não entendia como todo mundo sabia tanto sobre a casa para onde eu tinha acabado de me mudar. Mas, ao mesmo tempo, isso era legal.
Eu senti na mesma hora como o peso de tijolos nas costas. Era um ar realmente denso e pesado. Até um pouco difícil de respirar. Eu me lembro dele ser úmido, cheirava como terra molhada. Nunca mais voltei naquele porão. Eu achei que talvez um esqueleto tivesse me segurado por debaixo da terra. Talvez porque eu vi muitos filmes de terror quando eu era criança. Em julho de 2001, a maioria das reformas na casa estava terminada, apesar do fato de todos os prestadores terem abandonado o serviço. Com o pai do Andrew frequentemente viajando, sua mãe não teve escolha senão terminar a casa sozinha. Eu me lembro dela super estressada porque nós chamávamos operários para trabalhar naquela casa e eles não ficavam. Jennifer suspeita que isso tem alguma coisa a ver com os rumores que cercam a casa, mas ela não acredita nas histórias da vizinhança. Isso era um pouco irritante, mas era uma casa incrível e tinha muito potencial. E não importava o que falavam, rumores sempre vão existir, principalmente em cidades pequenas. Mas com o passar do tempo, comecei a pensar em algumas coisas que aconteceram. Comecei a ouvir barulhos que eu não conseguia explicar. Andrew. Principalmente tarde da noite, quando não estamos pensando direito. Parte disso pode ser ignorada por causa do horário, do cansaço e é o fator assustador. Durma bem. Estamos no final do verão de 2001. Norman ainda está trabalhando tempo integral a 2.000 quilômetros de distância no Arizona, enquanto Jennifer e Andrew se ajustam à vizinhança de Garden Grove, no Iowa. Uma noite, Andrew convida o seu amigo Cody para dormir lá. Sabre de luz. Ai! Sério, Andrew? Por que jogou meu caminhão lá? Foi mal. Andrew. Cody? Eu lembro quando eu olhei pro Cody e ele apontou pro alto da escada. E de repente ele sumiu.
E cadê? Cadê ele? Sumiu. Depois disso ter acontecido, Cody nunca mais dormiu lá. Pra falar a verdade, ele nunca mais nem falou comigo. Apesar de seu aterrorizante encontro com a entidade fantasmagórica, Andrew decidiu não contar à sua mãe sobre o que viu. Eu não queria preocupar ela porque eu não sabia como ela ia reagir na época. Então eu evitei totalmente esse assunto. Em setembro de 2001, notícias de que a antiga mansão em ruínas tinha sido restaurada começaram a se espalhar pela pequena cidade de Garden Grove, no Iowa. Pessoas batiam na nossa porta dizendo: desculpe incomodar, mas eu sempre amei essa casa. Ou eu conheço fulano e Beltrano que moraram aqui e eu sempre quis ver essa casa. E nós finalmente resolvemos fazer uma open house. Eu queria agradecer por vocês abrirem a sua casa para todos nós. Obrigada por terem vindo. Enquanto eu mostrava a casa, uma doce senhorinha começou a me contar como ela estava feliz em ver alguém finalmente cuidando daquela casa. O meu tio-avô foi o banqueiro que construiu essa casa. E ela explicou que era sobrinha neta dele. Sei que ele ficaria muito feliz em ver como você está cuidando dela. Ela viu durante anos como as pessoas iam e vinham deixando a casa se acabar. Aquilo a entristecia. Ele e a esposa teriam ficado felizes em ver uma criança sendo criada aqui. Aquele é o meu filho, Andrew. Por favor, entre. Eu trouxe uma coisa para você. A sobrinha neta trouxe um belo álbum de recortes, cheio de fotografias. E ela nos mostrou uma foto, uma bela foto desse tamanho, dos donos originais. Jennifer ficou chocada pela imagem do marido. Era uma velha foto preto e branco amarelada. Mas dava para ver que ele tinha os olhos azuis mais claros que já se viu. Quase não se viam as pupilas. Então, de repente, Jennifer se lembrou dos rumores em torno do homem e da mansão vitoriana. Já ouviu algum dos boatos sobre esta casa? É o que eles são. Boatos. Você, menina, o que é isso que eu estou ouvindo? Você andou falando? Qual é o seu problema? Estou grávida. O quê? Não ouse falar isso! Não ouse falar essa palavra nesta casa! Vou mandar jogar você na rua e você nunca mais vai arranjar outro emprego! Nunca mais repita essa palavra! Você, tape os seus ouvidos! Não ouse falar mais nada sobre isso! Sobre seu filho bastardo! Seria a ruína desta família! No que você está pensando, falando uma coisa dessas? Minha nossa! Se a minha esposa descobrir isso, não ouse repetir essa palavra outra vez. E você não ouviu coisa alguma. Garota estúpida! Eu avisei a você para não falar nisso. Não, se você desgraçar a minha família, eu vou fazer você se arrepender até o dia da sua morte. Garota estúpida e desajeitada.
Não acredite em tudo em que você ouve. É claro que não. O que houve foi que eles se casaram mais velhos e... Eles tiveram filhos? Eles queriam muito ter um filho. Eles não tiveram filhos. Dava para dizer que eles planejaram ter filhos porque tinham um quarto de criança anexo ao quarto principal. É o quarto do meu filho, Andrew. Andrew, vem aqui, meu amor. Essa senhora estava me dizendo que foi o tio-avô dela quem construiu a casa. Muito prazer em conhecê-lo. Igualmente. Olha o que ela trouxe para nós. Enquanto ela mostrava todas aquelas fotos, eu comecei a perceber que eu já tinha visto o banqueiro antes. Era o homem que eu vi quando eu cheguei na casa. E de novo, em cima da escada. Eu tenho que ajudar o papai. Desculpe. Eu não sei o que deu nele. Assustado e confuso, Andrew continua a guardar suas experiências para si mesmo. Eu estava em um estado de negação, na verdade porque eu ficava pensando nada disso realmente aconteceu. Eu me lembro de deixar aquilo de lado, tentar deixar de lado, porque eu não queria tentar racionalizar. Não era uma coisa que eu podia contar a alguém, porque quem não viu não acreditaria. Então eu guardei isso para mim o máximo que eu pude. Quarto do Andrew, não entre. Quando eu olhei para cima, eu vi uma senhora sentada na minha cadeira de balanço. De início, Andrew ficou chocado com a visão, mas depois ele reconheceu quem era ela. Já tinha visto essa senhora antes. Demorou um pouco, mas eu me lembrei que era a esposa do banqueiro. Mãe, eu vi. A mulher na foto, a esposa do banqueiro. Ela estava sentada na cadeira de balanço do meu quarto. Ele disse viu um fantasma. Ele estava muito abalado. Tudo bem. Pode ter sido só um sonho. Você pode se impressionar quando está sozinho e pensar demais nas coisas. Ficávamos muito tempo sozinhos. Acho que tendíamos a pensar demais. Não, é sério. Ela era igualzinha à foto. Era ela. E tem mais. Eu vi o banqueiro também. Podem ser fantasmas amigáveis. Eles sempre quiseram ter filhos. E o seu quarto é onde seria o quarto do neném.
Talvez por isso você os tenha traído. Por isso apareceram para você. A minha mãe me disse que ela não estava lá para me fazer mal, ela estava lá para cuidar de mim. Então ela disse, não se preocupe com isso. Quer dormir aqui hoje? Apesar da história convincente de Andrew, Jennifer não estava totalmente convencida de que a casa é assombrada. Não queria acreditar que tinha alguma coisa acontecendo. Eu não queria. Eu sou teimosa. E se eu não vir, então não aconteceu. Estamos em janeiro de 2002. Andrew e sua mãe já moram na casa há 7 meses, enquanto o pai está constantemente fora a trabalho. Mas naquele inverno, Norman voltou a Garden Grove e não lhe contaram nada sobre os encontros de seu filho com os fantasmas. Tô feliz por você estar em casa. Não foi um assunto que surgiu. Eu não queria uma conversa como... Nossa, eu acho que nossa casa é assombrada. Mas, uma noite, uma força sombria decidiu mostrar a sua presença. Norman! Alguma coisa nos levantou e nos jogou na cama. Nós dois fomos acordados ao mesmo tempo por uma entidade preta, uma presença ameaçadora. O que foi isso? Você sentiu também? Sim. Não tinha como racionalizar aquilo. Foi inexplicável. Essa foi a primeira vez e eu simplesmente não tinha como explicar. Não aconteceu só comigo. Nós ficamos falando sobre a mesma coisa que tinha acontecido, então sabíamos que era real. Não era um sonho. Agora, Jennifer não pode mais negar a realidade. Norman, quero contar uma coisa para você. Acho que essa casa é assombrada. Mas por quem? Fantasmas? Sim. Um banqueiro e a esposa dele. Mas... moraram aqui no século XIX. Andrew consegue vê-los. A Jennifer começou a falar sobre as coisas que tinham acontecido com o Andrew e que eu não sabia. Tem um boato correndo pela cidade. O banqueiro tinha uma criada que estava grávida. Vou mandar jogar você na rua. Você vai passar fome. Ela morreu aqui. E enterraram ela no nosso porão. No nosso porão? Por que não me contou isso antes? Eu pensei que se ignorássemos, eles iriam embora. Mas agora isso... Nós dois sentimos. Tem alguma coisa aqui. Então você quer ir embora? Não. Não temos mais nada para conversar, tá? Aquilo me fez sentir que a culpa era toda minha. E não falamos mais sobre aquilo. Foi frustrante, foi terrível. Eu me senti só. Porque eu não queria tocar no assunto e provocá-lo. Mas agora que o segredo foi revelado, Norman começou a ter medo de ficar em sua casa nova, onde ele não se sentiu bem-vindo. A gente se sente como se fosse cair em depressão, pensando, tá, nós gastamos o maior dinheirão nessa casa. E agora você tem que admitir que, de alguma forma, a casa está dizendo, eu não quero vocês aqui. Apesar de não acreditar em fantasmas, Norman não consegue se livrar da sensação angustiante de que ele não está sozinho. E de que alguma coisa ainda espreita no porão. Entrar naquele porão pela primeira vez, porões podem assustar e se assustava mesmo. Ele dava calafrios.
Tinha alguma coisa ameaçadora evitando que a luz acendesse no porão. É como se alguém tivesse sugado a luz dele e estava um breu. Foi quando eu me senti com mais medo naquela casa. Instantaneamente, algo nele começou a mudar. É como se a força do mal estivesse tomando conta de seu corpo e sua alma. Eu senti que quanto mais eu ficasse na casa, com mais raiva eu ficaria. Qualquer coisa me provocava. Eu não sei se a casa é que estava me modificando ou se era eu. Conforme o Norman foi ficando mais inquieto, mais raivoso, mais sombrio e recluso, as coisas na casa se manifestavam com mais e mais força. Aquilo me assustou. Fui ficando insensível a tudo, porque àquela altura eu estava ficando cada vez pior. Eu comecei a não sentir mais nada. Mas, felizmente, o trabalho de Norman o faz viajar novamente por várias semanas. A sua ausência é recebida como um alívio. Eu sabia que não ia ser mais um dia de berros e que eu não precisaria me preocupar com o que ia provocá-lo. Eu fiquei muito feliz quando ele se foi, e essa é a que foi a parte mais triste. Mas com ou sem Norman, mal sabem Jennifer e seu filho que eles estão correndo perigo. O espírito do mal foi acordado. Nós chegamos em casa da igreja no domingo e um amigo meu sempre me ligava e deixava um recado quando chegava da igreja pra gente ir brincar. O que está fazendo? Isso tá quebrado. Não tá, não. Não tá nem na tomada. A luz estava piscando. Normalmente, como quando alguém deixa uma mensagem. Eu não sei por que eu fiz aquilo, mas eu apertei o botão. Dela saiu um som. O que quer que fosse, não era humano. Mas quando eu aumentei o som, deu para ouvir claramente. Vão embora. Vão embora. Dava para ver que a intenção era nos fazer ir embora. Fiquei assustada. Naquele momento, fiquei assustada. Aterrorizada, Jennifer apela para o seu último recurso, a igreja. Semanas depois, um grupo de paroquianos conduziu uma bênção na casa. O mal os atraiu imediatamente até o porão. Em nome de Jesus Cristo, nós oferecemos esta casa como um local sagrado. Eles estavam no porão, inclinados com suas Bíblias, enquanto oravam. Senhor, nós lhe pedimos que proteja esta casa, para que Norman, Jennifer e Andrew Rice possam orar e crescer espiritualmente em paz. Amém. 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 Após isso, os paroquianos se retiraram. Eles não falaram sobre sua experiência. Eles estavam visivelmente incomodados. Eles não queriam falar sobre aquilo. A bênção da casa agora estava completa e Jennifer tinha fé em que ela faria diferença. Acreditei sinceramente
que iria melhorar. É verdade, porque ele escolheu as pessoas mais fortes da nossa igreja, as mais crentes que eu conhecia. Estava muito esperançosa. Eu achei que aquilo talvez pudesse melhorar. Mas ao mesmo tempo, ao passar por aquilo por tantos meses, eu aprendi a não criar grandes expectativas. Com o marido Norman ausente, Jennifer tenta se manter forte para Andrew. Norman, a minha cabeça estava, mas como? Eu sei que ele não está aqui. Norman, é você? Norman. Norman. Eu vi aquela coisa. Eu não sabia o que ela era e aí ela olhou para mim. Eu não conseguia me mexer. Ela ia me pegar. Eu achei que eu fosse morrer de um ataque cardíaco. Eu não consigo nem descrever o horror. Eu soube então que ele podia criar o que quisesse para nos assustar. Mas essa nova entidade estava apenas começando seu reinado de terror. E logo ela mira no membro mais fraco da família. Quando eu olhei para cima, a melhor forma de descrever o que eu vi foi um homem morcego. Era uma forma preta enorme. Eu senti aquela presença me envolvendo. Ela era forte e eu sabia que se eu tivesse lutado, ela teria me apertado muito mais. Só queria chegar até o Andrew. Foi o meu primeiro pensamento. Eu tenho que chegar até o Andrew e fugir. Eu só quero sair daqui. Só quero sair. Vem, filho. Vem. Ela nem calçou o sapato. Ela me pegou e nós saímos pela porta. Vem, Andrew. Vem, filho. Tudo bem, querido. Tudo bem. Estava com medo até de olhar para o banco de trás pelo espelho retrovisor. Estava com medo daquela coisa estar no carro. Desculpe, meu amor. Foi o fim. Acabou para mim. Não podia mais ficar ali. Tínhamos que vender a casa e nos mudar. Finalmente, em novembro de 2004, depois de 3 anos de terror, a família Rice vendeu a mansão vitoriana do século XIX. Eu fiquei desolada. Era o meu sonho. Mas eu sabia que a minha família já tinha passado por coisas demais. Então tive que dizer: sinto muito e começar de novo. Nós admitimos a derrota. Tivemos prejuízo, mas após vendermos a casa e até hoje em dia, eu fico feliz por termos vendido. Eu acho que sair daquela casa foi importante para nossa família porque nós voltamos para o rumo certo. A família é mais importante que a casa. Depois que vendemos a casa, tudo pareceu voltar ao normal. Nós moramos numa casinha legal e tranquila, sem nenhum problema. E o meu pai voltou a se sentir normal de novo. Mesmo após vários anos,
Jennifer não consegue deixar de querer obter respostas sobre a aterrorizante provação de sua família. Eu acho que tem uns 5 anos. Eu acho que eu queria descobrir se isso foi apenas com a minha família ou se tinha a ver com a casa. Então eu bati na porta e não tinha ninguém. Até hoje, Jennifer não conseguiu descobrir se a nova família teve qualquer experiência paranormal. O que aconteceu com a família Rice em Garden Grove e se alguma coisa está enterrada no porão, permanece um mistério. Eu de vez em quando acordo no meio da noite com medo que parece ser uma continuação do que eu sentia naquela casa. É bom para a alma falar sobre isso e expor isso e não esquecer. Você pode falar sobre isso e saber, talvez descobrir que eram só canos de água fria ressoando e não um fantasma dentro de casa. Mas só em falar sobre isso ajuda mais do que qualquer outra coisa. Eu acho que aquela coisa viu uma fonte de energia da qual ela podia se alimentar. Eu estava com medo e a minha mãe estava estressada. E meu pai estava com raiva. Tudo isso é negativo e ele estava se alimentando disso. Foi um alívio porque por muito tempo durante aquele processo eu achei que nós não fôssemos conseguir ficar juntos. Não achei que minha família conseguiria ficar unida porque muita coisa aconteceu. No final de tudo aquilo, eu acredito que foi apenas uma lição. E eu não acho que houve coincidências. Foi uma lição para me ajudar a mim e a minha família a seguir em frente. Foi muito difícil lidar com isso agora, tendo 8 anos de idade. E, revendo isso agora, eu fico surpreso como eu fui forte. Aqueles momentos definiram quem eu sou como pessoa, porque me fizeram perceber que nós temos que ficar forte, não importa o que aconteça. Porque isso é o que nos mantém seguros. Acho que o pior daquilo foi o distúrbio na família. Aquela coisa, o que quer que existia na casa, tinha que nos separar. Ela queria ficar entre nós. Só espero que ninguém mais passe pela mesma coisa que passamos.